Como que se dá esse acesso aos mundos superiores de fato, né? A relação com os nossos afazeres, o nosso cotidiano. É possível acessar mesmo esses mundos superiores, essa conexão superior, vivendo no mundo, tendo a nossa vida normal, cotidiana? Como que isso se dá? Como que isso se relaciona, né? Então, o acesso a esses mundos superiores é possível em relação ao que nós fazemos na nossa vida diária? Como que funciona isso, né? Como que é colocado aqui até em relação tanto ao Moentian quanto em relação à própria meditação, né? Onde nós unimos isso, né? E onde nós podemos, de fato, ter esse acesso maior, e se ele é possível de fato. Bom, então, é um assunto que hoje sim eu pediria sim que todos ficassem bem mais receptivos, de uma maneira mais relaxada até, né, para que a gente pudesse construir esse nosso tema aqui. Então, como que nós podemos, né, o quanto conseguimos de fato nos concentrar e conectar com algo superior, estando envoltos no nosso cotidiano, realizando o nosso trabalho diário, resolvendo nossos problemas diários, né? Então é um tema que nós já temos essas respostas de alguma maneira, né? Porque nós sempre voltamos a esse ponto. Existem duas coisas importantes aqui que a gente precisa entender, né? Porque existem, na verdade, duas maneiras de entender isso, né? Porque existem aqueles que nunca se olharam, nunca entenderam nada sobre os seus processos internos, nunca fizeram um esforço para entender quem de fato são, né? Nunca fizeram isso que a gente chama aqui, e que é tão recorrente no nosso tema, né? Autoconhecimento. E existem aqueles que entendem que já são seres integrados, né? Então são duas classes distintas de pessoas com as quais nós vamos trabalhar aqui. Então eu quero dizer o seguinte: esses que realmente nunca se trabalharam, que estão, digamos assim, cruz em relação ao autoconhecimento, aos seus processos internos, então esses sim precisam fazer algumas coisas antes de realmente ter acesso ao profundo, né, aos planos mais internos da vida, né, os planos superiores, como são chamados. Do contrário, existe uma coisa que acontece quando nós não nos trabalhamos muito, ou quando nós não entendemos ainda nossos processos internos. O que nós acessamos, ou as informações que nós temos, elas são referentes aos nossos problemas. É aquilo que a gente chama sempre, né, que até a atividade onírica, a atividade que acontece lá, alguns chamam, né, aquilo que acontece quando são levados a certos lugares durante os sonhos, né, o sono durante o sono, que aquilo ali está sempre relacionado aos nossos processos mais internos. Muitas vezes são imagens que precisam ser processadas. E tem aqueles que estão bem integrados, que já fizeram um bom trabalho, sabem a sua, né, de onde vem a sua essência, já tiveram experiências em relação a essa essência, então aí já estão num outro patamar, e ainda assim vivem o seu cotidiano. Então existem sim momentos, né, momentos nos quais há uma coisa que é muito importante a gente ter, né, que são momentos de reclusão. Momentos de reclusão. Nós só vamos conseguir, de fato, entender quem somos, o que nos influencia, aquilo que nos direciona, quando, de fato, nós conseguimos nos recolher, no sentido, né, reclusão seria o quê? Um afastamento da vida cotidiana, né? Isso a gente tem bem ali no capítulo 4.7 aqui do livro Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui a página, nós vamos fazer uma pequena leitura. E é claro que, como é que se faz isso, né? A maioria das pessoas, quando entra assim num caminho espiritual, quando tem
essa questão do autoconhecimento, né? Entra num mundo assim do holismo, né? O holismo no sentido do esoterismo, busca sempre ou acha, né? Ou acredita que esse encontro interno se dá quando vão para algum lugar que podem até chamar um lugar sagrado ou que seja um lugar propício a que esse encontro aconteça. Isso tem um sentido, o sentido mais básico é aquele sentido de certa fuga, né? De certo distanciamento daquilo que estão vivendo. É algo até normal, a gente entende, e aí fica assim, e aqueles que não podem viajar e não podem sair, né? Então a gente sempre se coloca assim, tá, e se eu não pudesse fazer isso, como eu faria? Então sempre tem uma solução. A solução é essa que também é colocada aqui nesse livro, que é o seguinte, né? Arranja aí um dia, né? Como agora, por exemplo, tem um feriado, a gente faz o quê? Não, nesse dia eu vou ficar ali, recolher, tenho um quarto, eu me recolho mais cedo, eu desligo a TV, desligo o celular, eu vou fazer uma meditação, eu vou me entender, eu vou entender, porque eu preciso, quando se fala em reclusão, né? O que a gente está falando? Afastamento de coisas que comumente nós estamos em contato. Um afastamento de coisas que comumente estamos em contato. Isso pode ser coisas que nós comemos, o que nós acessamos, e hoje está cada vez mais difícil nós entendermos o que nos influencia, né? E de certa maneira isso é bom, faz parte, né? Faz parte que nós consigamos entender o mundo de várias formas, mas também precisamos saber quem de fato nós somos. Se nós estamos repetindo algo por conta de algo que nos veio, que nós assimilamos, se nós defendemos uma ideia por conta de algo que nós simplesmente aceitamos e rechaçamos outra porque nunca tivemos acesso a outra, né? E hoje mesmo com a questão aí dos algoritmos, né? Nós acessamos uma coisa e aquela coisa ali produz sempre mais informação naquele sentido e nós perdemos totalmente as coisas de outro sentido. Então, quem nós somos de fato? Né? Hoje, nessa linguagem mais da tecnologia, eu preciso falar assim. Mas a reclusão é então aquele momento no qual nós vamos de fato entender quem somos. Aí nós voltamos, nós apagamos ali a luz, nós entramos numa meditação, nós vamos inclusive entender se as músicas que nós gostamos, que influência elas têm, onde elas entram, né? A dieta, porque a reclusão no sentido da dieta, aí eu também deixo de comer alguma coisa, faço um jejum de alguma coisa, isso vai me trazendo para dentro do meu ser, vai fazendo com que eu entenda quem eu sou. Né? Dentro disso, existem muitas fases, isso não é de um dia para outro que a gente vai conseguir entender tudo isso, né? E sempre quando a gente fala também acesso a mundos superiores, né, ao interno, muitas pessoas pensam que tem que se abrir aqui um portal e eu vou entrar para dentro e vou ver tudo, né? Não. O acesso a esses mundos superiores, eles simplesmente vai nos trazer uma vida mais digna, né, no sentido de entendimento de determinadas coisas, seja na questão de sabedoria ou mesmo para que eu possa ter a condição de vida melhor, mais digna, diria assim. Tá? Então tem muitos aspectos dentro disso, né? E alguns ficam pensando que precisa ter muita experiência, fenômeno, né? É muito diferente a vida interna do fenômeno, naquilo que se pode reproduzir. Até nem tem interesse. Na verdade, a vida interna ela é tão simples e tão que nem tem interesse e nem precisa ser falada, porque até nem tem muito o que falar ou nem como falar, né? Todas essas coisas que são traduzidas como imagens, geralmente elas dizem muito mais para quem entendeu, para quem entrou ali, do que propriamente para quem está ouvindo. Eu sei que as pessoas têm muita curiosidade e eu inclusive parei um pouco de falar de algumas coisas nesse nível para não gerar curiosidade pensando que todos têm que passar pelo mesmo processo ou ver as mesmas coisas ou ter as mesmas experiências, quando na verdade é justamente nas experiências diferentes que a gente tem quando, por exemplo, está em um grupo e as pessoas estão se desenvolvendo, né? Elas estão entrando, cada uma delas naquilo que lhes corresponde, elas estão progredindo, elas estão avançando. Aí alguns acham que aquela experiência é menos que a do outro porque não tinha tanta luz, tanta imagem, tanta figura, né?
E não é bem isso, não é nada disso, aliás, né? Não é nada disso. É aquilo que nos muda, nos transforma no sentido de nos tornar mais sensíveis, mais integrados, né? Uma coisa que aí a gente precisa sempre ter em mente é o seguinte, né? Que é algo que eu tô sempre aqui, pim, batendo na mesma tecla, no sentido de que, por mais que a gente tenha dores e tenha coisas a resolver, nós nunca podemos esquecer desse algo mais, desse profundo que é o nosso eu interno, né? A nossa essência, o nosso eu superior, esse contato profundo que nós temos. Em algum momento, nós precisamos sim ter esse contato. Alguns dizem assim, nunca tive. Em algum momento teve, senão não estava nem querendo percorrer um caminho interno, nem querendo saber de espiritualidade ou de viver melhor, né? Então, em algum momento teve sim esse, que todo mundo chama assim, um chamado, e em algum momento teve sim esse contato, senão não continuava nesse processo mais interno.